Olá, eu sou Francisco Furró, sou professor e esse aqui é o nosso quarto vídeo da série sobre mobilidade urbana, sendo o segundo sobre a mobilidade urbana em tempos de pandemia, de coronavírus. Eu queria colocar três parâmetros primeiro, três parâmetros para a gente iniciar o nosso debate, três alicerces para a gente iniciar a nossa conversa. Primeiro, é que tem muita gente por aí, inclusive autoridades públicas, dizendo que a gente diminuir a nossa mobilidade vai parar a economia. Primeira coisa, isso não é verdade. E a segunda coisa, a gente precisa de tomar uma decisão sobre o que é prioridade. Porque isso não são coisas separadas. A nossa atividade econômica não é uma coisa separada da saúde pública, da mobilidade urbana, da segurança. O que é necessário a gente pensar agora é como nós vamos diminuir os efeitos dessa pandemia sobre a nossa mobilidade, sobre a nossa saúde pública, sobre a nossa segurança e sobre a nossa economia. Lembrando que os nossos números macroeconômicos da nossa economia de janeiro são ruins, são piores do que os de 2019. Então, a recessão econômica não é resultado da pandemia, ela está sendo agravada pela pandemia. Então, primeiro parâmetro, economia não está separada de saúde pública, nem de mobilidade urbana, nem de segurança pública, são aspectos do mesmo problema. Segundo parâmetro, por que a gente diminuiu a nossa mobilidade na cidade, o nosso número de viagens? É simples. E isso incide sobre a nossa economia, sobre o nosso sistema público de saúde, sobre a nossa segurança. Por que a gente diminuiu o nosso número de viagens? Porque, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, segundo dados do próprio Ministério da Saúde desse governo, do atual governo, se a gente diminuir o número de pessoas infectadas, se a gente diminuir o número da nossa mobilidade, nas nossas viagens, a gente diminui o número de pessoas infectadas. Quanto antes a gente tomar essa medida, melhor. Se essa medida for eficaz, diminuição do número de viagens, a gente pode diminuir o número de infectados em até 80%. Se a gente diminuir o número de viagens na cidade, a restringir só o que é essencial, a gente pode diminuir o número de infectados em 80%. Isso significa uma diminuição de até 72% no número de internados. 72% do número de internados. Esse número pode representar o colapso ou não no nosso sistema de saúde. Para muitas pessoas, isso significa a vida ou a morte. Então vejam, o segundo parâmetro. A diminuição do número de viagens da cidade é fundamental para a gente não colocar em risco o nosso sistema público de saúde. E o terceiro parâmetro, e esse terceiro parâmetro está ligado ao resultado da enquete. Eu fiz uma enquete ontem no stories do meu Instagram e do Facebook, e muitas pessoas responderam. E qual era a pergunta da enquete? Devemos restringir o número de viagens somente aos serviços essenciais? A maioria das pessoas diz que sim, devemos. Me parece um consenso. Porém, houve uma grande contribuição do grande amigo Atenágoras, agradeço muitíssimo, meu caro, perguntando sinceramente, o que seriam serviços essenciais? E aí eu fui às normativas dos governos estaduais. E, de fato, isso não está claro. Então eu coloco aqui o que seriam serviços essenciais, uma sugestão minha. Primeiro, claro, a mobilidade dos agentes de saúde, quem está na linha de frente do combate. Os trabalhadores e trabalhadoras do sistema de saúde, os trabalhadores e trabalhadoras também do sistema de segurança pública, os trabalhadores e trabalhadoras da mobilidade urbana. A essas pessoas tem que ser garantida os serviços e as viagens. Os trabalhadores do comércio, sobretudo aqueles que estão ligados às entregas, as pessoas que trabalham nas cozinhas, mas as pessoas que entregam também, os funcionários dos correios, aqueles trabalhadores e trabalhadoras da manutenção essencial, da internet, da água, da luz e também aqueles trabalhadores da limpeza pública. A essas pessoas tem que ser garantida a mobilidade urbana, claro, importantíssimo, tomando todas as medidas de segurança. É importantíssimo que as pessoas estejam seguras com todos os equipamentos de segurança para que elas não se tornem vetores, transmissores do vírus. Bom, dito isso, estão tendo os três parâmetros fundamentais para o nosso debate. Primeiro, saúde pública não está desvinculada de economia, são faces do mesmo problema. O segundo, o que são serviços essenciais? Serviços essenciais são saúde, segurança, mobilidade, comércio, limpeza pública, manutenção
E terceiro, e importantíssimo também, lembrar sempre que a gente toma medidas de contenção da nossa mobilidade para diminuir o número de infectados e, portanto, diminuir o número de internados. E, se tudo correr bem, diminuir o número de mortos. Esses são os 3 parâmetros do nosso debate. Vamos, então, à mobilidade urbana em Belo Horizonte para a gente falar aqui de BH e falar um pouco também do que está acontecendo no mundo. Os números. Em reportagem publicada na sexta-feira, o Estado de Minas traz os seguintes números. 11.832 casos suspeitos de coronavírus, de Covid-19 em Minas, sendo que são 130 casos confirmados, 87 casos em Belo Horizonte. No Brasil, 2.271 casos confirmados. Isso números agora do G1. 47 mortos, sendo que 40 deles no estado de São Paulo. Eu vi alguns números que já dizem que são 50 ou 51 mortos confirmados. A ver. Bom, na sexta-feira, o estado de Minas foi à Praça 7, que é importante como centro de referência, porque é o centro nervoso de Belo Horizonte, fazer uma medição do fluxo de pessoas. Segundo a reportagem do estado de Minas, já houve uma diminuição de 71% no número de pedestres. A Polícia Militar afirma que há 400 mil pedestres por dia circulando na Praça 7 em Belo Horizonte. São 278, seriam 278 por minuto. Segundo o Estado de Minas, e eles usaram um drone para fazer essa medição, esse número caiu para 81 pessoas por minuto, ou seja, 71% menor do que a média normal de uma sexta-feira na Praça 7. No caso dos automóveis, a diminuição foi de 47%. Então, seriam num dia normal 90 mil automóveis dia, sendo 63 carros, motos, caminhões e ônibus por minuto. A média diminuiu para 33 a cada minuto. Então, entre 47% e 53% do habitual. Veja, então, já houve uma diminuição de mais ou menos 70% no número de pedestres e 50% no número de automóveis. O que acontece no metrô? O metrô está operando em escala mínima nos horários entre 6 e 9 da manhã e 16 e 30 e 20 horas com escala mínima. Os táxis também, isso agora com base na observação. Os pontos estão cheios. Me parece que houve uma diminuição também do número de passageiros. Bom, das nossas vias, há bloqueios na cidade em decorrência das chuvas que houve agora no verão, que destruíram muitas vias em Belo Horizonte. E esses bloqueios causavam engarrafamentos, por exemplo, na Avenida dos Andrades e na Avenida Tereza Cristina, que são vias importantes em Belo Horizonte. Esses bloqueios permanecem, porém, os engarrafamentos não acontecem mais, o que sinaliza que houve uma diminuição importante do fluxo de automóveis na cidade. Voltando agora, então, ao transporte coletivo, fala dos ônibus. A gente já sabe que, infelizmente, na quinta-feira da semana passada, os empresários das empresas de ônibus resolveram diminuir por conta própria o número de viagens, sem comunicar a prefeitura e a sociedade. Isso significou, entre outras coisas, um problema na estação São Gabriel, poucos ônibus para o mesmo número de passageiros. O que, obviamente, coloca em risco esses passageiros e os trabalhadores e trabalhadoras da mobilidade, porque a aglomeração facilita a propagação do vírus. Outra coisa que foi constatada ainda na sexta-feira, não havia nas estações de BRT de Belo Horizonte a distância mínima entre as pessoas. O que me parece já começou a ser resolvido, porque houve já, por exemplo, ontem eu recebi um vídeo por WhatsApp que na estação do BRT da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, já está sendo marcada no chão a distância mínima entre as pessoas, além, é claro, da profilaxia, ou seja, da limpeza dessas estações e dos veículos. Então, o que ficou claro na questão dos ônibus? Não havia uma preparação do poder público para lidar com isso e, obviamente, ou infelizmente, os empresários de ônibus tomaram medidas unilaterais à revelia da prefeitura e da sociedade de Belo Horizonte, a fim de garantir o seu lucro ou minimizar o seu prejuízo e colocou em risco a população da cidade. Vamos ver como que isso vai continuar agora nas próximas semanas. Do ponto de vista da emissão de gases, ou seja, da poluição. Poluição faz parte do debate de mobilidade urbana, gente. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está falando de poluição sonora, poluição atmosférica, poluição visual. Então, o que a gente tem até agora enquanto medição mundial? Segundo a Agência Internacional de Energia, pela primeira vez desde 2009, o consumo de petróleo diminuiu. O que vai significar, grosseiramente dizendo,
uma redução de emissão calculada pela essa Agência Internacional de Energia de 9,6 milhões de toneladas por dia de CO2 na atmosfera. Essa diminuição seria uma redução de cerca de 7% da diminuição do consumo do mundo de CO2, o que é uma boa notícia do ponto de vista do meio ambiente, porém ainda não é o desejado, segundo uma associação ambientalista chamada Associação Ambientalista Zero, que determina ou que define como número ideal da nossa diminuição de consumo ou de emissão 7%, 7,6% ao ano, pelo menos, diminuição dos parâmetros do ano passado para o que seria ideal. Então, houve uma diminuição já do consumo de petróleo e há uma diminuição também, ao que tudo indica, da diminuição do consumo de carvão. Então, vejam, há uma diminuição no fluxo de pessoas nas cidades e, portanto, há uma diminuição no consumo de petróleo, o que incide sobre a nossa poluição atmosférica, sobre a nossa poluição sonora e sobre a nossa poluição visual. Há, por exemplo, relatos de cidadãos que moram em grandes cidades, em megalópolis, como São Paulo, de que São Paulo fazia muito tempo não amanhecia com o céu tão azul. Isso pode ser uma lição para a nossa mobilidade urbana. Dentro dessa tragédia humana, a gente pode tirar algumas lições, a gente pode tirar alguns ensinamentos, claro, sempre colocando como valor fundamental a manutenção da vida e do nosso sistema de saúde. Bom, diante disso, o que eu coloco como fundamental nesse momento para a gente falar sobre a nossa mobilidade? Primeiro, que a gente mantenha as nossas viagens restritas ao essencial, que a gente diminua o nosso número de viagens na cidade para a gente não se tornar vetor do vírus. E aí você pode pensar, porque tem gente falando isso, mas eu sou saudável, mas eu tenho histórico de atleta. Ok, meu amigo. Você pode não ser afetado a ponto de vir a falecer porque você contraiu o Covid-19. Mas pense nos avós, nos seus vizinhos idosos, nas crianças, nos diabéticos, naqueles que têm pressão alta, ou seja, nas pessoas mais fragilizadas que ser contaminadas por esse vírus pode significar a morte dessas pessoas. E se você também se isso para você não é importante, se você acha, como algumas pessoas falaram de maneira muito infeliz, que algumas pessoas vão ter mesmo que morrer desde que a economia continue andando, se você acha, se você concorda com esse pensamento, pense que se o número de infectados for, por exemplo, como o da Itália, o nosso sistema público de saúde pode vir a colapsar e a economia virá a colapsar também. Se você tem um grande número de trabalhadores e trabalhadoras, é importantíssimo dizer isso. Quem movimenta a economia, quem produz riqueza é o trabalho, são os trabalhadores e as trabalhadoras. Se os trabalhadores e trabalhadoras ficarem em casa porque estão doentes, a economia colapsa também. Então é importantíssimo a gente ter isso em mente, tá? Vamos restringir o nosso número de viagens, vamos manter as nossas viagens restritas ao que é estritamente o necessário. Por isso, e diante dessa pandemia, é importantíssimo que a gente estabeleça antes de marcos regulatórios, ou seja, o que é importante para a economia, a gente precisa de estabelecer novos marcos civilizatórios. O que é importante para a vida na Terra. E isso significa pensar sobre a atividade econômica. Isso significa pensar sobre a mobilidade urbana. Isso significa pensar sobre a segurança pública. Isso significa pensar sobre a limpeza urbana. Então, a gente precisa estabelecer novos marcos civilizatórios. Não é possível que em 2020 ainda tenha pessoas que tenham coragem de colocar a economia acima de vidas humanas, porque, além de ser uma barbaridade, é um raciocínio que não cabe, porque as duas coisas estão intimamente ligadas. Só é possível a atividade econômica se as pessoas estão saudáveis. Se os trabalhadores e as trabalhadoras estão saudáveis, porque são eles que produzem riqueza no Brasil. Então vamos pensar nisso, estabelecer isso como um marco civilizatório. É importantíssimo que a gente priorize a saúde das pessoas. A vida é mais importante. Agora eu vou apontar algumas sugestões, a meu ver, como estudioso da mobilidade urbana, sobre o que a gente pode fazer. A gente deve, então, manter a nossa restrição de viagens somente aos serviços essenciais, somente ao que é essencial para nós,
Garantir que as pessoas que continuam trabalhando, que estão na linha de frente do enfrentamento desse imenso problema, dessa tragédia humana, tenham todos os equipamentos de segurança e as medidas de segurança, e que a gente as respeite, que a gente colabore com essas pessoas e com o poder público, aqueles agentes públicos que assumiram a responsabilidade, assumiram a frente nesse momento, a gente precisa de colaborar com eles. Então é um momento de união. A gente não pode cair em falsas dicotomias, economia ou restrição de mobilidade, ou é um complô que querem fazer contra nós. Não, não é um complô, as pessoas estão morrendo. Então a gente precisa de colocar como prioridade a restrição das nossas viagens. No caso de Belo Horizonte, fazer um mapeamento do que é, de quantos leitos nós temos, qual é a aparelhagem que nós temos. Lembrando sempre, isso, medida primordial, garantir o material de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras dos serviços essenciais, também garantir os testes para a população. Precisa de chegar aos testes logo, para a gente testar e saber onde que estão os vírus, onde que ele está na cidade, para a gente mapear, inclusive, para a gente poder determinar uma política de mobilidade urbana. Tá? A gente precisa também, e isso é fundamental, a gente precisa criar, como vários países do centro do capitalismo, da Europa, dos Estados Unidos, a gente precisa criar uma garantia de renda mínima. Então, ao contrário do que está sendo sugerido por alguns agentes públicos, de parar de pagar salários por 4 meses, a gente precisa garantir que os trabalhadores e trabalhadoras possam sobreviver. Isso significa preservar a economia de fato, preservar as nossas vidas de fato. Então a gente precisa criar, o governo precisa de dar uma resposta, e há uma série de lugares e de possibilidades para a gente garantir, inclusive, de onde vem esse dinheiro, sem colocar em risco as contas públicas. Então é importantíssimo, importantíssimo, que a gente estabeleça medidas mínimas, medidas imediatas, garantia da mobilidade dos agentes que estão na linha de frente do combate à pandemia e dos serviços públicos essenciais, garantias que esses trabalhadores e trabalhadoras tenham acesso aos equipamentos de segurança, garantia de uma renda mínima àqueles que vão ser prejudicados, já estão sendo prejudicados e que perderam seus empregos por causa da pandemia. Então, meus queridos, com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar minha experiência com vocês. Eu agradeço muitíssimo a participação na enquete. Eu quero desejar para vocês muita calma, muita serenidade, muita união. Esse momento é um momento de união, de não criar falsas polêmicas, de não criar falsos inimigos. Lembrando que é importantíssimo que a gente estenda os nossos laços de solidariedade. É nessa hora que a sociedade brasileira é muito bonita e muito forte. Nós somos um povo solidário, que a gente estenda os nossos laços de solidariedade aos nossos vizinhos, sobretudo aos nossos idosos, às nossas crianças, aquelas pessoas que têm asma, bronquite, aquelas pessoas que têm pressão alta, aquelas pessoas que são diabéticas. Muita calma, muita união. Não vamos cair em falsas polêmicas. Vamos entender que o problema é complexo, que tem diversas formas de abordar esse problema. E agora citar 2 ditados que minha avó me ensinou. Todo cuidado é pouco, ou seja, é melhor prevenir do que remediar. E mais o ditado que o seguro morreu de velho. Lembrando, na falta de álcool gel, água e sabão ainda são maravilhosos, as melhores formas da gente se livrar do vírus. Então, um beijo para todo mundo. Na próxima segunda-feira, eu coloco mais uma publicação no meu Stories. Na próxima terça-feira, eu coloco mais uma enquete. Na próxima quarta, mais um vídeo sobre mobilidade urbana. Vou manter a série sobre mobilidade urbana de forma extraordinária. E quero desejar a todos boa convivência nesse período de confinamento. Um beijo, até a próxima quarta-feira. Até mais.